Nós, seres humanos, está ligado diretamente em poder ouvir a voz de Deus. Porque para que nós ouçamos a voz de Deus, é necessário o nosso coração estar muito conectado a Ele. E esse mundo, as vozes do mundo, as tribulações, as dificuldades, as lutas, abafam essa voz. Não é que Ele não queira falar conosco, é que nós não nos tornamos habilitados a ouvir a voz dEle à medida que o nosso coração está nessa terra. E aí, quando você entra nessa atmosfera, ativa a nossa fé, ativa o nosso coração. Mas quando a palavra de Deus ela faz o efeito dentro de nós, de uma comunhão, de gerar comunhão, onde você estiver, você vai ouvir a voz de Deus. Às vezes fica tudo muito embaçado, mas Deus ali, às vezes, Ele prova o nosso coração para ver se nós vamos agir por nós ou vamos aguardar Ele responder. Todos os homens e as mulheres de Deus que foram íntimos de Deus, eles passaram por isso. Em alguns momentos parecia que Deus não estava falando, mas aí aqueles homens, eles tinham muita paciência e eles diziam: eu só vou para essa guerra se o Senhor disser que é para eu ir. Eu só vou tomar essa decisão se o Senhor me sinalizar que é para eu tomar essa decisão. E aí a gente entra numa obediência. E aí Deus ele vai com a gente em tudo, irmãos, em tudo. Assim, é uma coisa sobrenatural. E aí, eu estava ali em cima e tem uma ação minha que está na justiça. Aí a advogada mandou assim para mim: olha, parabéns, deu certo. Ele deu a gratuidade, deu o JG definido aqui. Mas foi tão rápido, ela própria se surpreende. E aí você fica vendo assim, que é Deus que coloca a mão na frente. Ele vai na frente. Quando Ele está na direção da coisa, é como se Ele assumisse essa responsabilidade. E aí a gente descansa no Senhor, não tem por que se atribular, não tem por que ficar ansioso, não tem por que ficar angustiado, porque não está acontecendo da forma que nós queremos. Ele está no controle de tudo. Nós, quando entramos por essas portas, a única coisa que Ele quer fazer conosco é fazer com que a presença dEle esteja com a gente a todo instante e que nós entendamos isso. O dia que o homem entende isso verdadeiramente, conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então nós somos libertos de nós mesmos. Então acontece uma comunhão. Amém? Amém. Vamos entender isso aqui na palavra, para que não fique os testemunhos de um mortal pecador. Vamos ver na palavra aqui. Atos capítulo 10. Vamos conhecer a história desse homem. Os versículos são longos, mas preste bem atenção. Quem achou diz amém. Livro de Atos, lá no Novo Testamento, depois do Evangelho de João. Atos são os atos dos apóstolos, daqueles homens que lidavam com o Espírito Santo de Deus e como Deus agia através deles. Amém? Amém. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte romana chamada italiana. Ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia, às 3 da tarde, o anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, a qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvi-se uma voz que se dirigia a ele e disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa algum comum ou imunda.
Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere tu comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse o Espírito para ele: estão aí 2 homens que te procuram, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, para que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, ele foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-eles lá. E no dia seguinte se levantou e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato ele entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, homem, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu então Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Ele acha-se hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, eu mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Somente até aqui. Amém, meus irmãos? Amém. É muito longa essa leitura. Irmãos, nós precisamos entender que o mundo espiritual é muito vivo, é muito real. Nós precisamos compreender, na verdade, que nós não estamos sozinhos aqui. Todos nós temos muitas escolhas nas nossas vidas, muitos sonhos, muitos planos, passamos por muitos problemas, dificuldades, lutas. A Bíblia diz aqui no livro de Eclesiastes que debaixo desse sol, justos e injustos passam pelas mesmas coisas, porque assim está definido por Deus que nós devemos passar. Mas existe uma diferença daquele que crê em Jesus Cristo. Quando ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for através de mim, por mim. Eu sou o mediador entre vocês e Deus, o Criador. Ele está dizendo assim: nenhum outro ser no céu, na terra, no inferno, nenhum outro ser criado por mim pode aproximar vocês mortais de mim. Nenhum outro ser pode fazer com que eu ouça o que vocês estão dizendo e vocês possam ouvir a minha voz, se não for através de Jesus. Por isso que ele veio cumprir essa missão aqui na terra, irmãos, que é fazer com que nós sejamos um só em Deus. Acredite, o que você está passando, o que você está vivendo, tudo isso vem com a permissão de Deus. O que Ele quer em cima disso é que nós aprendamos com isso, porque todo aquele que ama a Jesus, ele atribui todas as coisas a Deus. Ele nunca atribui ao homem, nunca atribui ao governo, ao acaso, nunca atribui ao mal, nunca atribui a ninguém. Então Deus, ele diz assim: tudo aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Tudo, meus irmãos. Deus é o justo juiz dessa terra. Ele sonda o coração dos filhos dos homens nessa terra. E a palavra de Deus diz assim em Hebreus 4,12: a minha palavra é tão poderosa que ela penetra o teu coração, e ela tem a capacidade de discernir as intenções e os propósitos. Por quê? Os homens, antes deles executarem qualquer ação sobre essa terra, primeiro aquilo ali se processa dentro do coração dele, que é a consciência. Toda boa dádiva, tudo o que acontece,
tudo que um homem faz primeiro, existe aqui dentro um planejamento. Aquilo emana de dentro de nós. E acredite, nós sempre somos motivados a algo. Nós sempre temos as intenções baseadas em alguma coisa. E o homem sem Deus, tudo o que ele faz é para o seu próprio interesse. Entenda isso. O homem sem o Espírito Santo de Deus, ele sempre está pensando somente em si o tempo todo. Mas pastor, é pecado pensar em si? Não, não é. Mas Jesus, ele disse assim: meu filho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você entrega a tua vida para mim, você não precisa se preocupar com a sua vida. Você vai tomar as decisões retas e corretas nessa terra, e eu vou cuidar de cada detalhe da sua vida sentimental, emocional, financeira, tudo vai estar em minhas mãos. Por quê? Porque todo passo que você der, quando você carrega o meu nome, não é sobre você, é sobre a minha presença em você. Então, se acontece algo de bom, as pessoas não vão olhar simplesmente para você, vão olhar para a fé que você professa, porque você anuncia o meu nome na tua vida. Então, se é você que está agindo, então é você que vai levar essa carga. Mas se sou eu que estou agindo em você, deixa a responsabilidade comigo. É isso que ele tenta passar para nós. Agora, a consciência do homem em compreender isso é que vai fazer com que o homem dê os passos corretos nessa terra. Vamos aprender aqui com esse homem. Cornélio era um homem centurião, um capitão de 100 homens, um homem do exército romano. Mas a palavra de Deus diz aqui no início que ele era um homem justo, bom, e ele dava esmolas, ou seja, ele não pensava nele, ele pensava no próximo. E quando o homem, mesmo sem conhecer o Deus da Bíblia, ele pensa no próximo, Deus, ele faz questão com que o homem seja salvo, conhecedor de Jesus nessa terra. A Bíblia diz que um anjo apareceu para esse homem e ele se colocou de joelhos diante desse anjo. E o anjo disse assim: Cornélio, envia 2 empregados teus a um homem que está lá em Jope, chamado Pedro, porque Pedro é portador da minha palavra. Ele vai te explicar e esclarecer para você que você precisa conhecer a Jesus como seu único e eterno Salvador. Porque as tuas esmolas, elas subiram para Deus e Deus se agradou de você, mesmo que você não conheça o Filho dele. Existem muitos homens nessa terra que têm corações íntegros, justos, que não têm a capacidade de fazer o mal contra ninguém, que quando ele vai decidir fazer uma coisa ruim, a consciência dele julga ali dentro e diz: não, isso eu não farei. A palavra de Deus diz no livro de Romanos que o homem que age sem conhecer a lei de Deus, ele é julgado pela sua própria consciência. É como se você fosse numa tribo na Amazônia e ali tivesse uma lei: olha, você não pesque, por favor, enquanto esse peixe, essa espécie estiver aqui ovulando, dando ali a cria. Mas vai ter aquele índiozinho mau que vai lá, escondido, e querer fazer. Mas vai ter aquele que vai obedecer a lei. Então, mesmo não conhecendo Deus, nós temos consciência. E a nossa consciência é o árbitro de nós quando nós não conhecemos essa palavra, irmãos. E o coração do homem, a Bíblia diz que ele tem uma tendência para o mal. Por isso que o louvor dizia: então liberta-me de mim. Por que liberta-me de mim? Porque aquilo que eu quero fazer de bom, às vezes a minha carne, a minha consciência diz: não, faz errado, mas ninguém está vendo. Mas o Senhor dos exércitos, os olhos dele estão por todos os lugares. Tudo que você pensa, tudo que você planeja, tudo que você executa, o Senhor está olhando. Então agora Jesus vai dizer para nós, para o nosso coração: arrependa-te de quem você foi um dia, de quem você é, e entrega o teu caminho, porque agora eu vou te dar a segurança nessa vida. E esse homem aqui, ele era um homem muito justo. E quando ele manda esses 2 homens lá, olha só como nós não dependemos, não devemos depender de igreja, de pastor, de religiosidade. O Espírito Santo de Deus é quem conduz a nossa vida, porque Pedro estava lá orando, e de repente, no êxtase que ele teve, ele fez descer um pano branco com 4 pontas seguras, e dentro ali animais, répteis, aves. Só que um judeu não comia réptil. O judeu, ele era cerceado de comer qualquer animal impuro. Então quando aquela voz disse: Pedro, mata isso e come,
ele disse assim, eu não vou fazer isso porque um judeu não come isso. Aí ele disse assim, o que eu transformei em impuro, não é você que tem que julgar que é impuro, só obedece, Pedro. Por que Deus permitiu que Pedro tivesse essa visão? Porque ele teria preconceito daquele romano, ele não iria lá pregar a palavra para ele, por quê? Porque ele tinha diferença com ele. Então, dentro do coração dos homens, enquanto o homem não entende o amor de Deus, o homem não consegue compreender os mistérios de Deus, o homem julga tudo pela aparência, o homem julga tudo por o que ele acha que é a razão dele. Agora Jesus, ele tem a verdade dele e ele tenta nos ensinar através da sua verdade, da sua palavra. Não existe, irmãos, uma pessoa pecadora que quando se arrepende não se transforma em uma outra pessoa. Por isso que todos são dignos de perdão nessa terra. Nós não devemos ser juízes de ninguém, porque Deus só nos destina e manda que nós façamos uma coisa, que nós amemos ao nosso próximo como se nós fôssemos Ele. Então, é você se colocar no lugar do outro. O que isso aqui causaria no outro? O que isso aqui pode estar causando no outro? Eu falando isso, como essa pessoa vai se ferir? Eu pensando isso, como essa pessoa vai fazer se eu não fizer aquilo? O Senhor está sondando o nosso coração. E Cornélio, quando ele recebe a Pedro, porque Pedro agora teve que obedecer, e quando Deus fala para ele, não chama de imundo aquilo que eu purifiquei, aqueles homens batem na porta da casa onde ele está e falam para ele, olha, há 2 dias atrás, o nosso patrão, ele teve uma visão e ele mandou que nós viéssemos aqui. Então Pedro já estava ciente do que era para fazer. Então ele arruma as malas e ele viaja até a casa desse homem. E a Bíblia diz que quando ele chega na casa desse homem, esse homem já está reunido com todos os amigos íntimos e parentes. Por quê? Porque ele sabia, quando o homem está preparado para receber Deus, irmãos, ele quer que aquilo seja compartilhado para todo mundo. O que o Senhor está mostrando aqui é que o coração daquele homem, mesmo sem conhecer a Jesus, era um coração generoso. E todo coração generoso nessa terra, o Senhor faz multiplicar. Aleluia. O Senhor vai derramando bênçãos sobre essa pessoa. Amém. Sobretudo, ele se revela para essa pessoa. E quando Pedro entra naquela casa, ele não entende porque ele vê todo mundo reunido. E aquelas pessoas estão esperando. Fala alguma coisa. Nós estamos aqui para ouvir tua palavra. E esse homem sai correndo, ele se ajoelha diante de Pedro. E Pedro fala assim, eu não sou Deus, levanta, eu sou um homem como você também é um homem. Mas me explica o que aconteceu. E ele falou aqui, eu estava aqui ajoelhado orando, e de repente veio um anjo com vestes resplandecentes. E ele era lindo, e ele disse para mim, olha, você vai lá e envia um homem em tal lugar, em tal endereço, e manda ele vir até aqui, porque ele te dirá o que fazer. Então entendam o seguinte, irmãos, o mundo espiritual, ele atua na tua vida, ele atua na tua família, ele atua em tudo que você tem e representa aqui nessa terra. Mas é necessário nós termos uma intimidade com ele. Existe um Salmo 91, e lá no versículo 14 ele diz assim, aos meus anjos eu darei ordem ao teu respeito, para que eles te guardem em todos os teus caminhos, porque tão encarecidamente você me amou e conheceu o meu nome. Preste atenção. Quando Deus livra de um acidente uma pessoa pecadora, quando Deus evita que uma pessoa, às vezes alcoolizada, capote com o carro, mas a pessoa não morra, não seja destruída, não fique, de repente, deficiente, Deus ali corta aquele laço, porque existem pessoas que oram por aquela pessoa, ou porque Deus vai se revelar num plano futuro na vida daquela pessoa. Mas quando você aceita Jesus e você passa a ser portador do Espírito Santo, você agora é como um anjo nessa terra. Você é que intercede pela tua casa, pela tua família, pelos teus, pelo teu negócio. Onde você pisa a planta do teu pé, se você for para um lugar secreto e começar a orar, os anjos do Senhor começam a vir ali e trabalhar naquele espaço e naquele lugar. Entenda que Jesus, ele não veio simplesmente para nós ficarmos dependentes da bênção. Ele veio para nos tornar uma bênção. Então, na verdade, quando ele se revela para esse homem aqui, Pedro chega ali sem saber o que ia acontecer. E quando Pedro começa a pregar a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele desceu sobre todos os que estavam reunidos, e eles começaram a falar em língua, sentir a Deus, se arrepiar, e eles sentiram o desejo de se batizar. E a partir daquele momento,
Cada família representada ali que estava dentro daquela casa passou a ser um portador de luz, portador do Espírito Santo de Deus. Entenda que o cristianismo, ele veio para te tornar um pequeno Cristo, para você ter as características de Cristo. Se você pensava mal, não pense mais. Se você fazia o mal, não faça mais. Se você dependia do homem, não precisa, porque Deus quem vai abrir as portas. Ele vai tocar no coração das pessoas e Ele vai até você. Amém. Irmãos, Glória a Deus. impressionante. Há 2 horas atrás, o missionário Gabriel estava saindo com o carro para vir para cá. E eu queria chegar aqui mais cedo para montar um móvel ali atrás. E aí bateu na porta da igreja, da nossa casa lá, uma mulher. E ela estava completamente desesperada. E ela falou assim: pastor, você é o pastor Júlio? Eu falei: sou. Ela falou assim: eu quero aceitar esse Jesus. Eu quero Deus na minha vida. No princípio eu achei que ela fosse uma pessoa que tivesse alguma deficiência cognitiva, mas eu vi que ela era muito lúcida, falava as palavras concatenadas, inteligente, ela entendia tudo e eu estava entendendo o que ela estava dizendo. E ela disse assim: eu vivi 38 anos numa religião e eu gastei muito dinheiro, eu sou dona de um terreiro que fica em Senador Camará, e eu quero tirar tudo de lá, eu quero me entregar para Jesus, porque eu não sou feliz, eu sou angustiada, eu quero conhecer esse Deus, mas eu nunca tive exemplo de crente, eu nunca entrei numa igreja, eu sempre não gostei dos crentes. Eu falei: mas por quê? Porque é isso, onde eu era para ter amor, nunca vi amor, eu era mais amorosa do que muitos pastores. Eu falei: você tem razão, porque o que torna um homem amoroso, uma mulher amorosa, não é a religião, é o amor de Jesus, é a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Irmã, e quem te indicou aqui? Ela falou: meu irmão, foi um morador de rua, que estava lá perto da Moça Félix, e ele falou para eu vir aqui nesse lugar, que aqui tinha um lugar pequenininho, e é aqui, eu quero... E aí a gente orou junto e ela foi muito feliz, e ela, se Deus quiser, vai estar aqui um dia. Amém. Glória a Deus. E o que eu quero dizer com isso? Nós não somos, irmãos, melhores do que ninguém. Nós só devemos fazer uma coisa: lutar para que o Espírito Santo habite em nós. Esse homem aqui jamais imaginou que ele ia ter a visão de um anjo, que ele ia ter o encontro com Deus de uma forma viva. Ele jamais imaginou. Os planos que Deus tem na tua vida, eles estão muito além do que nós possamos imaginar. Porque às vezes você está num patamar e Deus quer te colocar aqui. Mas para Ele te colocar aqui, Ele primeiro tem que te preparar, ou seja, Ele tem que te encher do Espírito Santo e te dar muitas convicções, porque quando chegar lá, o nível de tentação, de sedução, o nível de luta que você vai ter é muito grande. Mas quando você está convicto do que você quer para a sua vida com Jesus, nada pode te abater, nada pode te abalar. Deus não quer que você fique neste estado aí, Ele quer te colocar muito além, mas nós precisamos vencer coisas que estão dentro de nós. Olha aqui, esse homem ele não tinha nenhum conhecimento religioso, não. Ele simplesmente entendia que pensar no outro era um princípio para ele se sentia bem. Os homens, quando fazem bem para o outro, espontaneamente, sem qualquer troca, aquilo ali dá um prazer, irmãos. E quantos de nós somos tão egoístas, só olhamos para nós, só queremos os nossos, só queremos... É isso que Jesus está ensinando. O Evangelho, o cristianismo, ele é a palavra que transforma, que liberta, que cura a nossa alma. Porque nós não aprendemos isso dos nossos pais, irmãos. É o Espírito Santo que nos educa na presença de Deus. É Ele quem nos ensina a como ser parecido com Cristo, para que eu possa nessa terra ser abençoado em toda a minha forma de viver. Aleluia. É isso que Ele tem que ensinar. O teu filho está com um problema, a tua filha, você está preocupado com alguma coisa. Quando você está em Cristo, a tua preocupação, ela é a preocupação de Deus também. Porque teu sofrimento é o sofrimento dele. Mas quando que vai ser assim? Quando verdadeiramente dentro de nós existir o amor de Deus, o querer, o amar esse Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. E esse homem aqui, Cornélio,
Ele ficou extremamente feliz, porque ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele se levantou dali completamente feliz e falou: eu preciso me batizar, eu preciso me entregar. Agora, Pedro dali foi embora, ele foi só cumprir uma missão, irmãos. É o que eu sempre falo, o pastor é como se fosse um agente do correio. Quando ele vem te entregar uma encomenda que você tanto está esperando, ele te faz feliz ali, mas o importante é o destinatário remetente. É Deus que enviou e você que está recebendo. O que o pastor tem? Ele é tão dependente do Espírito Santo quanto você. Aleluia. Agora, quando você entende esse Espírito, não. Você vai para o teu lugar secreto e começa a conversar com o Pai. E o Pai começa a te encher. E o Pai começa a te responder. E o Pai começa a mostrar que está com você. E Ele começa a te dar sinais. É isso aqui. E quando não, se você for duvidar, Ele te mostra um anjo, irmãos. Ele te dá revelações. Você tem sonhos. E às vezes naquele sonho aquilo ali acontece. Quando eu tinha 21 anos de idade, certa vez, eu estava em casa e nós íamos fazer uma visita. Impressionante o que o Espírito Santo fez. Eu tive um sonho em que eu estava descendo umas escadas, e naquelas escadas eu olhava, a avó da Beatriz, a minha sogra, né? E ela olhava para mim assim, e eu fazendo aquela visita me sentia envergonhado, eu queria me esconder dela. Por quê? Porque eu estava com umas meninas e uns jovens, e ela ia falar para a mãe da Beatriz, ela ia pensar mal, porque ela pensava muito mal. E eu me escondia, e de repente eu falava assim: eu não vou me esconder não, porque eu sei que eu estou indo fazer uma visita, uma oração na casa de uma pessoa, por que eu tenho que me esconder? Impressionante o que aconteceu. E aí eu acordei com aquilo assim, muito vivo em mim, e de repente um rapaz ligou e falou: Júnior, me encontra na praça. Eu falei: opa, eu vou para a praça, lá perto da casa da Dona Rosângela. E eu fui andando. Quando eu entrei na rua da feira, quem vem de frente, eu com os jovens, aconteceu exatamente como era o sonho. Quando eu olhei para ela, me deu a sensação de me esconder atrás da barraca. E eu falei: não vou me esconder não. Ela passou por mim, olhou, pegou o telefone: Michele, tinha um monte de menina em volta dele. E causou um trauma. Aí eu perguntei ao meu pastor: por que Deus me mostrou aquilo que aconteceu? Ele disse: meu filho, são os mistérios de Deus, você é um amado. Quando Deus te revelar uma coisa, você tem que acordar, você tem que dobrar o joelho e orar. E orar para Deus cortar aquele mal, porque alguma coisa vai acontecer, vai dar uma dor de barriga, Deus vai mudar o destino daquilo ali, para que você não seja atingido. É isso aqui, a palavra, ela se cumpre na nossa vida. Deus fala contigo de sonho, fala contigo através de pessoas, fala contigo na palavra dele, fala contigo através de sinais. Nós só precisamos estar atentos à voz desse Senhor. E Ele está aqui essa noite, mais uma vez, falando ao teu coração e ao meu coração. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, e nem o que você precisará. Mas esse Deus, Ele sabe do nosso amanhã. E se Ele nos traz na casa dele, Ele tenta se comunicar conosco e falar assim: eu te amo, meu filho, mas você tem que ter escolhas em mim, não em você. Não é sobre você, é sobre mim. Deixa eu tomar conta da tua vida. Sou eu que vou mudar as peças do lugar e vou alinhar tudo. Porque mais do que você, eu te quero feliz. Aleluia. A felicidade é um estado. Você está feliz quando realiza alguma coisa. Agora, quando você tem o Espírito Santo, obedece a Ele e está no centro da vontade dele, ela não é mais um estado. Um constante, você está constantemente alegre, até quando você tem uma negativa, até quando você é confrontado, você consegue ficar feliz. Por quê? Porque tudo coopera para aqueles que amam a Deus. É isso que Ele está tentando falar, irmãos. Olha aqui o que Ele fez por um homem. Ele enviou lá primeiro um anjo, depois enviou um servo dele. Por que para ele? Será que esse homem era especial? É porque ele via no coração deste homem algo que ele procura no nosso coração. Quando nós temos o coração voltado ao próximo, quando nós lutamos para ser pessoas justas nessa terra, não adianta, é inegável, o Senhor não pode negar o próprio nome dele. Ele vai agir em teu favor, em favor da tua família, em favor dos teus. Isso aqui é um fato concreto. Porque se nós pegarmos pessoas que vivem na presença de Deus há muitos anos, nós vamos ver milhares de testemunhos como desse homem aqui. Milhares deles. Você quer ver um anjo? Você quer ver um sobrenatural? Você entra no mistério com Deus, você vai para um monte, fica sozinho, vira a madrugada e fala: Senhor, eu só saio daqui se eu ver. É isso.
Você vai ver. Agora, o que vai ser depois dali? Só por ver você vai ser um homem salvo, mais perdoador, mais honesto? Então não adianta Deus nos dar sinais, por isso que Ele diz na palavra dele: eu não jogo pérola aos porcos para que não sejam dilacerados, pisadas. Porque se Deus mostrar para nós o sobrenatural, irmãos, e depois a gente sair falando mal do outro, mentindo, enganando, nós estamos nos amaldiçoando. Então, na verdade, quando Deus revela o sobrenatural, na verdade Ele está mostrando um sinal para que nós tenhamos um posicionamento com Ele a partir daquele momento, irmãos. É esse o mistério. Deus, Ele quer ter comunhão, intimidade, identidade com você. Para quê? Para que você saia dessas portas e você seja como Pedro, o servo. Onde tu pisar, tu vai ser usado. Onde tu chegar, tu vai abrir teus lábios, teus lábios vão profetizar. Vão deixar bênção sobre a vida de pessoas. Onde você chegar, naquele lugar ali, você vai ser a diferença, porque você é um portador do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não é mais você, não é mais teu eu. As pessoas vão sentir em você essa diferença. Aleluia. Entenda, irmãos, o mundo carece disso. As pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, egocêntricas, mais elas, mais sobre elas, mais vaidosas. Todo tipo de sentimento ruim está dominando a mente humana, irmãos. Mas o Senhor, essa noite, Ele está falando aqui: eu estou trazendo uma palavra de vida. Aleluia. Eu estou trazendo meu Espírito. Eu estou enxertando em vocês tudo aquilo que é do céu. Para quando vocês saírem daqui, vocês refletirem sobre isso. E amanhã mesmo vocês serão provados. E como você vai agir naquele momento de prova? Isso que vai definir quem você é. Isso que vai definir as minhas bênçãos sobre a tua vida. Isso que vai definir o teu futuro e o teu amanhã. É sobre isso, irmãos. Deus é um Deus vivo. Olha, eu nem sabia se eu conseguiria pregar hoje. Estava muito mal. Aí, de repente, eu mandei uma mensagem para minha irmã Lélia. Ela me mostrou um remedinho assim. Aí, dentro de mim, falou assim: vai lá e compra. Cara, eu cheguei lá R$90. Eu falei: mas um negocinho assim. Eu falei: aquilo é Vogue. Eu fui lá, comprei, tomei 30 gotinhas daquela ali, mexi. Mas o negócio deu assim, me deixou bem. Glória. Isso é glória a Deus. Tudo eu atribuo a Deus. Tudo eu atribuo a Deus. Por quê? Porque esse é o nosso glória Deus. Ele usa as pessoas em favor daquilo que melhor vai te favorecer. É Ele que vai tocando nos corações. É Ele que vai mexendo com toda a estrutura do nosso dia a dia. Nós só dependemos e precisamos estar voltados a Ele. É isso que Ele está falando essa noite. Não importa o que você está vivendo, nem está passando. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, Ele vai fazer tudo. Tenha comunhão, tenha intimidade com o Espírito Santo, porque Ele vai transformar a tua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Para Jesus, uma salva de palmas.